Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho já vou soltar o vídeo, né? Chegando com informação importante aqui do nosso Atlético. A gente vai estar aqui reagindo ao vídeo do dono da bola, pessoal, Band Minas, deixamos crédito aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo? Precisa? Você acha que precisa de um zagueiro? Bom. Mas até agora eu tenho gostado. Gostei da contratação do Preciado, gostei da contratação do Lodge. Pelo que eu vi, gente, até a gente tem que ter cuidado para falar umas coisas. Mas, por exemplo, a questão que envolve o Minda. O Minda eu conhecia muito pouco. Aí fui assistir 200 mil vídeos dele para ver. Jogador de fazer fumaça, bota a bola na frente e dribla e meio Keno. Talvez ele tem mais o drible de botar a bola na frente e tal. O Keno tem um driblinho curto. Então, mas a questão de ser muito veloz e fazer fumaça, gostei. Do vídeo, com o melão rolando aqui é outra história, mas tenho gostado. O Preciado já conhecia, obviamente, o Renan Lodge também. Indiscutivelmente, duas grandes contratações. O Minda, pelo que eu vi, eu gostei. E o Cassiera, ontem à noite e hoje pela manhã, eu assisti a uns vídeos. Gostei, cara. Um atacante espadaúdo, né? É um cara alto, é um cara de área, sabe fazer bem o pivô, fazer a parede, protege. Ele tem uma coisa que me chama a atenção, que ele dribla, né? Embora seja alto, 1,86 m. Então eu gostei. Gostei do que eu vi no vídeo. Quando o melão rolar é outra história, tem adaptação, né, não, Guedes? Tem adaptação, cara. Tava na Rússia, artilheiro 2 temporadas, já começou bem esse ano. Então acho que pode ser que vire. Gostei e gostado. E você? HG, 21 gols na temporada 23-24 pra ele. 23-24 já tem quase 2 anos, acabou, mas 21 gols é a característica que falta pro Galo, é ter um brocador, é ter um artilheiro. Foram 35 bolas cruzadas no último jogo contra o Tombense. Acho que foram 8 que deram certo, ou 4, ninguém conseguia ganhar. 8, muito pouco, ninguém conseguia ganhar a bola pelo alto. Era uma jogada praticamente perdida pra tentar reencenar um gol de cabeça do Bernard na Copa Sul-Americana. Cara, não tá encaixando, o Atlético precisa desesperadamente desse brocador, já que o Hulk não tá conseguindo fazer essa função. Agora, HG, eu vou discordar de você, cara. Porque eu tenho muito pé atrás com o futebol europeu. Ao longo desses últimos meses, anos, eu tenho feito copiões, né? Quando a gente pega um jogador que chega, a gente faz copião dele e tal. Então, eu vi muito melhores momentos do futebol belga, do futebol holandês, do futebol também da Liga Tcheca, que é onde o Alaminda tava. HG, o pessoal lá é muito ruim de bola, cara. É muito ruim de bola. Se jogasse na Série B, tomava um baile. Eu não tô de sacanagem. Mas você tá, não tô de sacanagem. Você tá apontando o nível de enfrentamento lá especificamente, pra citar qual jogador? Não, por exemplo, eu tô falando pra poder fazer o copião dele, a gente olha como é que é o nível de enfrentamento, né? Os zagueiros, explica os goleiros. O que é copião? Copião, essas imagens estão rodando na tela. Isso aí é o copião que a gente fez do queridíssimo Cassiera. Esse é o copião do Cassiera que tá rolando. Só que aí pra poder fazer o copião, cara, a gente acaba tendo que catar os melhores momentos e ver nas outras jogadas. E, cara, a gente vê como é que o nível de marcação é muito ruim, velho. Se não é... Você já tá menosprezando o cara antes de chegar aqui, né? Galante, mas tem que falar, cara. Chegar aqui, tem que falar, cara. Cara, se então, não é a América do Sul e a África pra exportar jogador, o futebol na Europa acabava, velho. Porque se fosse realmente pra depender de jogador tcheco, belga e tudo mais... Então quer dizer que ele nem entrou em campo, você já tá não, cara, mas acho que é uma coisa que o torcedor tem que ficar sabendo. O torcedor tem que ficar sabendo que a liga não é tão forte assim. Tem que ser dentro de campo, cara. Tem que esperar. Não, é bom ficar sabendo que, por exemplo, o clube, não é nem... Cercle Bruges, onde o Alaminda jogava na temporada passada, teve mais de 10 derrotas com ele em campo. Acho que 3 vitórias e 10 derrotas na temporada passada. Olha os Playmobil aqui, ó. Os Playmobil estão tudo aqui. Falta o Cassiano, não? Cadê? Então, esses foram apresentados ontem, né? Mas então é o seguinte. Gostou, Eltinho? Gostei muito. Gostou, Eltinho? Sim, também. Gostou? Não. É isso. Pode continuar, continua. Gostou? Gostei. Uma boa aposta. Gostei. Gostou? Eu não posso opinar sobre ele. Mas você viu o vídeo? Vi, mas diante do que você viu no opinar. vídeo, te agradou? É só isso? Sim, eu acho rápido, veloz, inteligente. Ou seja, você viu uma característica que o Atlético precisava ali. Mas eu não vou bancar. Né? Gente, por isso você pergunta pra mim, sim ou não? Sim ou não? Eu fui falando sim ou não. Sim. Só o Minda que você pediu pra eu deixar bem alongar. claro, tá Valuzeiro, Galante, vocês não falaram... Ô, gente, não tem ninguém dizendo aqui que pelas imagens tá aprovado. Veja bem, o Minda eu não conhecia. Sei que, por exemplo, se perguntar o Bruno Garcês tem autoridade pra falar. Sim. Porque falou sobre o Minda. E falou sobre o Minda e falou bem bem sobre o Minda. Ou seja, o Minda tem uma característica, ele fala pouco, né? Que isso? Ele é tímido. Mas ninguém quer ouvir a voz dele, ele é locutor, ele não ganha pra falar. Hoje o cara reclamou que o Elton fala demais, o Elton ganha pra falar. Ganho pra falar, que bom, é melhor ele falar do que ele tem que falar, fala aí, né? Então, enfim, não precisa falar não, meu filho, só joga. Eu gosto desses caras meio doidão igual ele, assim. Ele é doido. Me pareceu meio doidão. Lembra do Vini Júnior, né? Eu gostei dele. As palavras dele foram palavras dele. Só lembrando, você perguntou do Garcês, né, o que o Garcês falou. A gente pediu, né, Valor, o Garcês para mandar um áudio pra gente utilizou lá na rádio, utilizamos aqui na TV também. Ele falou bastante sobre o Minda e a comparação que ele fez, só para dar como exemplo, para aproximar, e eu acho isso bom, a forma que o Garcês passou pra gente de como era o Minda. O exemplo dele foi o Arroio. Que são jogadores da mesma geração, o Alaminda tá com 22, né? E o Arroio tá com 19, então, ou seja, são jogadores que circularam ali no mesmo período no futebol equatoriano e depois tiveram oportunidades cada um em um canto. E o Garcês, né, que entende muito de futebol sul-americano, apontou como? É um jogador parecido, tem as características do Arroio. Então,
para o torcedor, tanto o cruzeirense quanto o atleticano, o exemplo fica melhor, para passar para os torcedores o que pode ser o Alamin daqui. O exemplo melhor que o Garcês deu foi de que algo próximo e o estilo de futebol do Arroio. E o Arroio, em pouco tempo aqui no Cruzeiro, já agradou, já é titular na equipe do Cruzeiro, é um fumaça danado, faz muita diferença quando ele está em campo. Então, a expectativa do torcedor atleticano é que o Alan Minda possa se aproximar, sim, desse futebol do Arroio. Ô, HG, olhando boa tarde a todos aí, pessoal de casa, olhando todas as contratações, eu acho que cria um alento para o torcedor do Atlético, de que é uma mudança, inclusive, no perfil das contratações. O Atlético começa a cair o seu nível de idade, sua média de idade, uma oxigenação. Quando você olha cada jogador desse, você já falou isso várias vezes aqui, eu acho que o Atlético começa a ficar bem servido nas laterais. Você tem um bom lateral direito tá chegando, um bom lateral esquerdo. Os dois são jogadores experientes, né? Jogadores experientes. O Michael pode não ser um jogador para ser titular do Atlético, mas jogador experiente. O cara foi simplesmente capitão do Corinthians, foi campeão da Copa do Brasil agora. Os 6 últimos meses dele no Corinthians foram de excelência. Foram ótimos e ele tem condição de brigar por uma vaga titular no Atlético. Eu não sei nem se ele vai ser o titular, porque o nível do meio de campo do Atlético agora tem muitas opções, muitas variações aí pro São Paulo. Você vê no último jogo o Alexander sequer entrou, e para mim é o meu titular o Alexander. Você vê o Vitor Hugo, é um jogador que apareceu no Flamengo de uma maneira que o São Paulo ali no segundo ano dele de profissional deu uma chance a ele se firmou, chegou a ser titular em 19 partidas com o São Paulo de 42 jogos que ele fez pelo Flamengo, quer dizer, é um jogador novo, tem ambição. Ontem eu participei lá da entrevista, você vê a ambição desses caras, o brilho dele no olhar, ele falou, pô, eu tava ansioso, eu queria vir pro Atlético, eu quero jogar aqui, isso é muito importante. O Minda, eu concordo, ele é um jogador que a gente vai fazer uma aposta, mas a característica dele, assim como a própria do Matheus Cassier tá chegando, do Cassier, são diferentes. No elenco do Atlético não tem esse jogador, aquele cara da velocidade, da explosão muscular, o Atlético não tem. O Coelho, que pode ser um pouquinho similar a ele, não tem essa explosão de velocidade, né? Não tô falando que, vai acertar, tô falando que a característica o Atlético não tem. Isso é importante. Agora, cabe o São Paulo ele colocar isso em campo, né, a coisa azeitar, ver se vai dar liga e vai funcionar. Eu vi por bons olhos, eu acho que são jogadores que chegam para agregar. Viu, Gabi? A característica diferente já me causa um lado positivo. Agora vamos ver se ele vai jogar. É isso. Só uma borrifada rápida no Zubalu, o jogador de explosão, velocidade, não sei o quê, é o Júnior Santos, a contratação mais cara da história do Atlético. Não, mas eu nunca falei isso aqui. Você que tá falando. O problema tem que ter um jogador com essa característica, mas o problema maior é o seguinte. seguinte, você, o Gabriel, me parece aquele cara Trombeta do Apocalipse. Cara, pessimista. Ele é um pessimista. Porque se eu for me apoiar Sou um pessimista no de natureza. resultado que o Júnior Santos deu para analisar qualquer outro atacante chegar no Atlético, eu tô no pau. Não, eu só tô pontuando o Atlético uma coisa. contratou um atacante que fez até o clássico contra o Cruzeiro lá no Mineirão, que foi um clássico com 2 torcidas, um espadaúdo, como era o nome dele? Fábio Gomes. Fábio Gomes. O André tá aqui no meu ouvido aqui, ó. Não seria um novo Fábio Gomes, o Cassier? Porra, cara, como assim? O cara nem chegou ainda. Calma, Não, mas eu acho que faz parte também esses questionamentos. Eu acho que muito passa pelo que o Gabriel está falando, né? Os últimos exemplos foram ruins. As últimas chegadas foram ruins. Então eu entendo. É gato escaldado? Eu achei que era a força da cadeira. O Gabi sentou na cadeira do Thiago Fernandes e já incorporou. Não. Pessimista. Coloca aqui de novo. Ô, Andrezão, o Valu pediu para colocar os bonequinhos de novo aqui, por favor, os Playmobil. Aí tá tudo aí para você. Então, HG, boa tarde para todos aqui no estúdio, a quem nos assiste. Cara, o Renan Lodge é uma realidade, né? Um jogador com muita capacidade que já frequentou a seleção brasileira. Ele não tá naquele estágio máximo da carreira dele, até pelos problemas que ele teve, ficou 6 meses sem jogar, mas assim, é gente pra subir o nível, tá? Com todo respeito ao que fez o Guilherme Arana com a camisa do Atlético, mas o Guilherme Arana nos últimos 2 anos, talvez ele tenha jogado muito mais com o que construiu do que com o que vinha apresentando dentro do campo. Então eu acho que o Lodge, ele sobe o nível. O Preciado, mesma coisa. O Michael, pra mim o Michael vai dentro daquela ideia. Você não forma um elenco só com jogadores para serem titulares. Vem na composição do elenco. E mesmo quando eu imagino o Michael na composição do elenco, ele pode se tornar titular. Acho difícil se o Atlético for atrás das peças que realmente precisa para o meio-campo, ou a peça, né? O primeiro volante, talvez a disputa para o Michael fique mais difícil, né? Com o Alexander, que o Breno já citou, o próprio Alan Franco é muito importante. Então, um elenco também é formado por jogadores que não vão ser titulares e o Michael entra nessa. O Vitor Hugo eu acho muito na conta do técnico Sampaoli. Eu acho o Vitor Hugo aposta, tá? É jovem, apesar de já ter jogado com o Sampaoli, mas é aquela característica e oportunidade que o técnico banca. Eu vejo o Vitor Hugo dessa forma. A grande vantagem é que é um jogador jovem, né? E o Alan Minda é também uma aposta muito válida. O mercado sul-americano precisa ser mais explorado pelos clubes brasileiros e ele pode se tornar, em pouco tempo, também um jogador já muito utilizado no Atlético, assim como acabou sendo o Arroio no Cruzeiro. O Cassier, repito, principalmente hoje pela manhã, ontem à noite antes de dormir eu vi alguns vídeos, hoje pela manhã eu vi um monte de vídeos dele. Cara, pelo que eu vi eu gostei. É uma característica que o Atlético não tem e é importante ter. Davidson, estou falando de estilo, né? Que é um cara bom na bola aérea, só não é folclórico como, né? Mas eu achei ele o Cassier com características mais interessantes do que as características do Davidson. Né? Então, assim, o Jô nos melhores momentos com algumas características, só que ele dribla, o Jô não era driblador, né? Ele também sabe driblar, faz bem a parede, jogador que tem presença de área, não tem aquele refino para
pra finalizar, não, embora o Valu tenha lembrado hoje de um gol que ele deu de cavadinha, né, Valu, e tal. Não, refino, não, mas, cara, eu gostei. Pelo que eu vi, eu não estou dizendo aqui, o Atlético acertou na do Minda, o Atlético acertou na do Cassiera, porque no vídeo, você pegar um compilado meu, vai achar que eu fui um craque de bola, e a coisa não é bem assim. Mas diante do que eu vi, com muito cuidado, vai esperar o melão rolar, o Atlético pra mim ganha. Com esses meninos aqui, ó, falando em menino, eu adoro aquela música, tá passando na sua rua os meninos da galocura. Essa música é muito boa. Toca pra nós aí, Fabrício. Tá passando na sua rua os meninos. Boa música, eu gosto dessa música. Eu vi o filho do Lian cantar, achei mal barato. Mas então, esses meninos aqui, ó, o Atlético ganha num aspecto que estava faltando, que é o aspecto físico, porque fisicamente o Atlético é fronha. Ou eu tô falando grosseria? Não, tá não, mas... Então espera aí que você vai falar daqui a pouco. Deixa eu só dar uma faturada. Deixa eu dar uma faturada. Ele encheu o peito, cara. Eu escutei ele fazer assim, ó. Pra falar, eu cortei ele parou. Então o ar tá travado, ele tá parado aqui. Deixa eu falar. Não, sobre o Cassiera, é porque assim, de verdade que eu não tenho conhecimento de como o atleta desenvolvia seu futebol lá na Rússia, que não vou falar que eu assistia futebol russo. Ano passado eu falei que eu assistia alguns jogos do futebol grego, eu já fui execrado, então o futebol russo ficou mais longe ainda para eu assistir. A melhor temporada do Cassiera foi 23-24 pelo Zenit, com 37 jogos, 24 gols marcados e 7 assistências. Sabe quem estava nesse time? Quem? Para dar assistência, para ajudar tanto, ou no penúltimo passe, ou no último passe? O Claudinho, que também fez uma ótima temporada lá. Hoje o Claudinho não está lá mais, ele está na Arábia Saudita. Arábia Saudita mesmo. Então muito me preocupa também quando chega... Os meninos da galocura, tá passando nessa rua. Os meninos da galocura, au, 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 au. Os meninos da galocura, au. Isso é bom demais, É muito bom, muito bom. Muito bom. Não, mas o Cassiera vai estar encontrando os meninos da galocura, né? Então por isso que foi o assunto Que gancho. vai encontrar os meninos da galocura. Muito me preocupa, é só sobre essa questão. O Atlético hoje, eu tô fazendo uma pergunta bem sincera, porque eu acho que o Atlético carece desse cara, que é o pifador. Ele tem jogadores de qualidade, a gente pode falar, o Scarpa tem a qualidade para ser um pifador, mas ele tem sido pifador? O Hulk tem. O Hulk tem. Você mudaria o estilo do Hulk? Então, vamos lá, só para afirmar. O Atlético tem jogadores para serem um pifador, mas o pifador não está funcionando. O Breno chamou muita atenção aqui na segunda-feira, quando a gente foi repercutir o jogo do Atlético, sobre o Atlético ser o circulador de bola. Ele só circula. A bola fica aqui, ó, no campo, só circulando à frente da área e só fica fazendo U. Cadê o cara para pegar e dar a invertida? Contundência. Isso. Tá faltando esse cara. Aí, de novo, a gente usa exemplo do Cruzeiro. O Matheus Pereira tem totalmente essa capacidade. Até o Lucas Silva tem a capacidade de fazer um passe mais longo. Então, o Atlético carece desse personagem, ou que esse personagem que ele já tem no elenco assuma essa responsabilidade. Quem sabe é um Bernard, quem sabe é um Hulk, quem sabe é um Scarpa, mas hoje eu fico preocupado como que essa bola vai chegar pro Cassiera, entendeu? Por isso que eu tô levantando esse dado a respeito do Claudinho. Você sabe que tem uma Eu tenho a coisa? solução. Eu tenho a solução. Sabe que tem uma coisa que me incomoda? Ele tem a Grande solução, Rubem, Paulo. Ele tem a solução. O Rubinho jogou no Atlético, tá ali atrás ali, assistindo a gente. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Eu acho que fica muito difícil, quando você assiste o Cruzeiro jogar, pode ser o do ano passado ou desse ano, tá? Esse jogo de sábado. Quando você assiste o Cruzeiro jogar, quando você assiste o Atlético jogar e você traça algum paralelo, que o torcedor por vezes não gosta, mas é impossível não fazer, você entende muitos dos problemas que o Atlético vive. Porque se você vê o Cruzeiro jogar com a bola, o Atlético não tem a contundência que o Cruzeiro tem. Verticalidade, saco, essas palavras, mas a verdade é essa. Não tem. Só que quando você vai analisar o jogo sem a bola do Atlético e do Cruzeiro, não existe a menor margem de comparação. Por quê? Porque todos os jogadores do Cruzeiro, eu disse com exceção do Cássio, todos os jogadores de linha do Cruzeiro, todos se empenham muito no jogo sem a bola. E o Atlético tem problemas graves nesse aspecto. Outra coisa, características. O Cruzeiro tem jogadores, por exemplo, à frente da zaga, com características de proteção, mas que mudaram o jeito de jogar. Basta olhar, porque o Romero joga hoje pela última passagem, vocês vão entender o que eu estou falando. Zagueiros velozes, o Atlético não tem. O Cruzeiro tem zagueiros velozes. Laterais velozes, o Cruzeiro tem pelo menos o Kaique, que é bem mais veloz que o William. Mas que é muito técnico, o William se torna mais um Chega meia na linha de fundo. quando está no campo de ataque. Exatamente. Ele é mais até um porque criador. Ele é mais um criador quando passa da linha Mas do quando eu ataque. dei o exemplo, não foi nesse sentido. Não, eu tô mas fazendo eu um não tô- comparativo não. dos dois elencos. Mas eu não tô Eu tô falando sobre ter um jogador que leva a bola para aquele atleta. Não, eu que estou fazendo. Tá, entendi. Você está se sentindo muito... Não, você é porque eu não está entendi muito- porque ampliou para ampliar mesmo a discussão, isso que é briga, é isso. Não é isso. O que eu tô querendo, eu tô fazendo um preâmbulo para chegar exatamente no seu ponto. Tá. Então, não existe margem de comparação. Quando você olha um jogar, eu olho jogar. Eu não estou dizendo aqui que, e por isso o Cruzeiro vai chegar no clássico e vai deitar no Atlético. Nada disso. É outra história, é outra pegada, é outro dinamismo, é outra entrega e tal. Então, quando chega no meio-campo, você falou, o Matheus Pereira, o Atlético. E não tem mesmo, nem como. O Matheus Pereira marca pra cacete, e quando tem a bola, sabe por que ele se consagra?
Porque ele tem 3, 4 jogadores fazendo linha de passe com ele. E o Atlético não tem. Aí nós vamos lá na questão do preparo, do trabalho do Jardim para o trabalho do São Paulo. Você está entendendo que são muitos problemas para o São Paulo resolver? Sim. E alguns dos problemas são da diretoria. Um deles é exatamente isso aí que você acabou de dizer. Característica de pifador. Por isso que o Atlético está insistindo ainda com o Assad. Por isso que o Atlético vê no Assad característica pra isso. uma característica que o Atlético não tem e que possa fazer o ataque funcionar. Exatamente. E se busca o Torreira, o Atlético também não tem a característica do Torreira, pode resolver. Aliás, eu acho que Porque você falou que tinha solução, Eu qual tenho, que é a cara. solução? Eu tenho. É muito simples. Contratar. Não. Pega o Hulk, tira o Bernard. É Hulk e Cassier. Cara, quando o Hulk jogou com o Paulinho, o que acontecia? O Hulk fez 30 gols e 14 foi a melhor assistências na fase dos temporada. dois, E ultimamente. ele tem essa inteligência. O Hulk hoje joga de costas e ele fez 4 ou 5 pivôs pavorosos contra o Tombense, não rendeu nada. Porque não é o jeito que ele gosta de jogar, não é a maneira como ele prefere receber de frente. O Cassier chegando, ele faz o pivô, então pronto, pra mim a solução é essa, recuperar o futebol do Hulk e tirar o Peraí, Bernard de campo. então, pelo que eu tô entendendo, você quer que o Hulk seja o 10 do Atlético. Tá, é 4-4-2, é uma dupla de ataque. Tá, o Hulk poderia fazer no Atlético o que, em alguns momentos, nós falamos aqui que o Gabigol poderia fazer quando substituísse o Matheus Pereira? Com certeza. Mas para Ele tem isso, qualidade pra isso, cara, você sabe. mas pro Hulk se dar bem fazendo isso que você está dizendo, de fato você tem que ter no mínimo um cacete. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!